Hoje o objetivo de trazer o Vitor, né, é porque a gente, nessa pós-graduação que a gente fez, a gente acaba tratando gente, principalmente o Vitor, vem gente do Brasil todo, né? E o que a gente sempre faz, antes que o paciente faça a consulta na clínica, e muita gente não entende o porquê, mas quando o direcionamento é para saúde ou para nutrologia, como a gente chama, né? Ou muita gente chama de modulação. O que é modulação? Regular os hormônios, regular as vitaminas, os minerais, os alimentos, né? A gente faz questão que o paciente faça uma bateria de exames sempre. Eu vou deixar o Vitor explicar por quê. Porque a gente começava antigamente atendendo o primeiro paciente, né? Hoje em dia a gente faz questão, já que a agenda, principalmente a dele, é tão tomada, que o paciente já venha com uma bateria de exames. Por que a gente faz isso, Vitor? Primeiramente, boa noite. Na verdade, isso aí, eu não sei até onde que... não, assim, na teoria, isso pode ser considerado 100% correto, né? Mas é em função da agenda complicada e dos pacientes de todos os lugares do Brasil, né? Para quem é de Porto Alegre, a coisa pode ser um pouco diferente, né? Mas qual é a importância, no final das contas, não só de vir com os exames, né? A gente pede para que venha com todos os exames que tenha, os mais recentes, obviamente, né? Tem gente que vem com uma maleta com exames de 30 anos atrás, que é válido, né? É válido, vocês vão entender por quê. Mas a gente busca observar o máximo de parâmetros possível, pelo menos numa primeira vez, né? Para a gente poder entender, independente da idade. É claro que tem exames que são mais próprios para uma idade ou outra, né? Não tem necessidade de serem feitos numa idade ou muito avançada. Mas como é que jovem. funciona? Eu chego lá na clínica, quero marcar uma hora, já pedem o exame, é isso? Não e sim, depende, né? As pessoas todas que são de fora, sim. As pessoas que vêm de fora porque elas não vão se deslocar, né? Tem gente que... A gente atende gente do Pará, de Sergipe, de Alagoas, de Roraima, Rondônia, enfim, até Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Então, para essas pessoas não teriam como vir a consulta, depois voltar, realizar exames e voltarem, né? Então, o ideal é que já venham com exames, mas o que a gente quer abordar aqui, no final das contas? É a importância dos exames e fazer vocês entenderem não só a importância, mas um outro lado dos exames sanguíneos, principalmente, né? Não só o lado matemático. Bom, se vocês entenderem, né? Quantas vezes, de repente, você já chegou num profissional de saúde e questionou sobre, eu acho que eu estou doente, né? Acho que eu estou com alguma coisa. Naturalmente, ou já em 5 minutos, tá, que a média de tempo que o médico interrompe o paciente é menos de 1 minuto. O paciente pergunta, tudo bem, como é que o senhor está? Começa a falar, pum, tem interrupção. Isso. Aí eu já consultei um médico que só podia dizer sim ou não. Ele ia fazendo as perguntas, e se tu interrompesse, você ia dizer, não, mas é que, não, sim ou não. É que o sistema está todo errado, Sério? né? O profissional de saúde que trabalha pelo SUS, eu não sei exatamente quanto, mas imagina que o cara estudou 6 anos, gastou em livros, em estudos, né? O SUS deve pagar o quê por consulta? R$500? Não, paguei bem cara a consulta. O sim, não, eu paguei mas bem cara a aí, claro, é uma outra história, né? E tem uma outra gama de profissionais que trabalham por convênio, né? Que ganham ali R$30, R$40, não estou colocando isso como uma coisa muito pequena, né? Mas eles acabam tendo que fazer número. E isso é extremamente ruim. Porque como é que a gente vai conhecer a pessoa, né? A gente não tem como conhecer a pessoa em 5 minutos de conversa. Ou até o convênio obriga ele a atender, né? Uma quantidade X de... Não é ideal, né? Uma situação ideal seria que eu gaste o tempo que for necessário, né? Se for necessário, eu considero, eu não consigo conhecer uma pessoa com menos de 1 hora, não consigo. Tem que conversar. Eventualmente a gente já conhece a pessoa, um tempo um pouco mais curto, ou então um tempo mais longo, pode ser 2 horas, a gente não tem como determinar isso, né? Em função disso, às vezes as coisas atrasam bastante na clínica também, não é culpa minha. Mas por que é tão importante os exames, né? Porque, como eu perguntei, quantas vezes a pessoa se sente doente, vai ao médico, eu já passei por isso, ou profissional de saúde, né? E nada. São pedidos, quando muito, 4, 5 parâmetros, hemograma, glicose, ureia, creatinina, algumas vezes função hepática, colesterol e deu. O que eu consigo ver com esses exames? Nada.
Nada, absolutamente nada. Se tiver alguma coisa ali mais ou menos alterada, a tendência é o profissional, infelizmente, falar, olha, isso não é nada, isso é uma virose, alguma coisa. E aí as pessoas perdem muito tempo buscando, porque muitas dessas pessoas vêm sofrendo há muito tempo, né? Muito tempo buscando, vai num, vai no outro, e os exames são sempre os mesmos, são sempre a mesma coisa. Só que, por que a maioria das pessoas se encontra na normalidade desses exames, né? Bom, aí remete mais a coisa mais antiga aqui, né? Quem estipulou o que é normal, o que não é normal desses exames, né? É uma coisa que a gente não questiona, e durante a nossa formação na faculdade, a gente também não questiona isso. Simplesmente, como é que eu aprendi na faculdade a ler exame? Ninguém me ensinou. Simplesmente eu sabia que se tivesse alterado o colesterol, tinha que dar o remédio X. O do rim tinha que dar o remédio X, podia ser tal doença. O médico é treinado para ser uma máquina, né? A pessoa chega, ele identifica meia dúzia de palavras, sintomas, sinais, identifica, examina. Se ele não enquadra a pessoa numa doença, ele não consegue fazer nada, não sai do lugar. Não está doente, não tem o que fazer, né? Então, os exames a gente acaba aprendendo, na realidade, na prática. Depois de aprender quando alterada uma coisa ou outra, qual é a doença respectiva, que combina com aquele sinal, aí eu olho no papel e vejo, bom, se o normal disso aqui é de 10 a 20, não questiono, não sei nem quem que inventou aquilo ali. E isso é uma prática comum, né? E o que é o 10 a 20? Né? E o que é o 10 a 20? Então vamos entender aqui, assim. Tem parâmetros que a normalidade vai de 200 a 1000. O que é bom, será? É 200 ou 1000, porque eu não posso considerar uma pessoa com 200 uma coisa igual a uma pessoa que está 1000, né? Esses exames, eles foram estipulados por cálculos matemáticos. É uma curva, que a gente chama de curva de Gauss, onde se enquadram ali praticamente 96% de quem faz exame. Então, vamos entender de novo. A cada 1 milhão de pessoas que fazem aqueles exames, o laboratório tem que ter como parâmetro de normalidade, daquela faixa de normalidade, o que enquadre 96% dessas pessoas. Ou seja, quase 2,5 fica para baixo do exame, ou seja, dos 200 a 1000 ficaria abaixo de 200, e 2,5 fica acima de 1000. Mas quem disse que isso é bom ou isso é ruim? Isso é a média. Você sabe. Isso é estatístico. É matemático. É matemático. Né? Vamos concordar aqui. Não quero saber se é bom, se é ruim, quero saber qual é a média. Então a gente parte para um exemplo prático aqui. Se eu for medir 200 a 1000, vamos colocar 200 a 800 normalmente é testosterona do homem. O cara que está com 200, ele é considerado normal. O 199 já... Não, aí, peraí, tem uma coisa errada. O 800, normal. 801, não, já está fora. Agora, em 800 a 200 é muita diferença. O cara que está com 200 de testosterona, o homem, por exemplo, ele está com sérias dificuldades. Sempre. Não é eventualmente, não é por acaso. O homem sempre vai estar com dificuldades. O homem é um ser que foi feito para ter um nível hormonal elevado de testosterona. Eu me lembro quando eu saí da faculdade, a normalidade de testosterona ia quase 2000. Está acontecendo. A média está baixando. As pessoas estão baixando os níveis hormonais, não só porque estão vivendo mais, mas também porque estão sendo mal cuidadas, né? Então, os níveis hormonais estão declinando, as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, e quem faz exame, esses mais aprofundados, são os doentes. Então, muitas vezes eu tenho um parâmetro ali do doente. Por quê? Porque o laboratório vai fazer a média com quem? Com quem faz o exame. Quem pede testosterona? Com 20 anos, com 30? Ninguém. Pede com o cara de 50. Então eu tenho uma média para o cara de 50. Ou de 60, ou de 70. E aí se por acaso eu pedir, solicitar um menino de 20 anos, e ele tiver com 200, é um absurdo. Né? Porque nessa época ele deve estar no ápice hormonal dele, ele está normal. Então, os exames, na verdade, eles são bons guias, né? Desde que a gente saiba olhar criteriosamente eles. Entender, é uma coisa boa? É bom que ela esteja alta. É uma coisa ruim? É bom que ela esteja baixa. Dentro dessa janela, que às vezes é imensa. Eu vou só te cortar um pouquinho, Vitor, só para exemplificar. Uma coisa que é muito engraçada, se a gente pedir para dosar chumbo, o laboratório vai dizer que vai de 2 a 8 nanogramas por ml. Daí tem paciente que tu pede para dosar chumbo, ele chega lá e diz, doutor, eu estou insuficiente em chumbo, que eu estou com... Eu digo, infelizmente, que o ótimo seria não ter nada, que chumbo mata. Chumbo produz uma doença que se chama saturnismo, tira cálcio dos ossos. Então eu não quero ter, eu quero ter 0. Mas como na população se encontra de 2 a 8, e
se aceita como natural, quer dizer, nem tudo que é natural é bom, nem tudo que é natural é normal. Então se aceita que se ele tiver com 2 ou com 8, ele está bem. Na verdade, o ótimo é não ter nada. Então quem é que tem que saber a cifra ótima? É o médico. Mas o que o Vitor falou é verdade. Por exemplo, eu não me lembro de ter tido aula de laboratório com nenhum laboratorista. A gente foi ter aula depois na pós-graduação com o Laíra, para justamente saber. Outro item interessante, antes da gente ir para o intervalo, e depois o Vitor vai continuar explicando o que é cada coisa, é o seguinte, pessoal, estatísticas nacionais mostram que de cada 10 pacientes que fazem exame, 7 ou 8 estão doentes. Então, quando eu faço a média de alguma coisa onde a maioria está doente, e eu estou na média da maioria. Então, se eu estou fazendo um exame onde se considera como normal ou média, na normalidade da média, né? A maioria está doente, eu estou doente, eu não estou saudável. Só que normalmente a gente olha o exame assim, não, está na média, está bem. Não está bem nada, está doente. Imagina um menino, né? Que deveria estar, sei lá, com 900 ou com 1000 de testosterona, com 200 de testosterona. E eu não posso considerar um menino desse anormal. Anormal. Por incrível que pareça, e nem doente. Ou seja, naturalmente, se eu voltar ao tempo eu estivesse na faculdade, eu olhar e falar assim, tá normal, vai para casa, não tem o que fazer. Pô, mas eu tô com baixa libido, tô sem concentração, tô mais depressivo, tenho idade para criar massa muscular, não consigo. Tudo isso é feito da testosterona no homem e na mulher. Não consigo emagrecer, sou disperso. E mesmo assim eu estou normal, porque ele não faz ideia que aquilo ali. Então a tendência é o próprio paciente olhar e falar assim, não, mas isso aqui eu estou normal mesmo, deve ser coisa da cabeça. Onde uma pessoa dessa, por exemplo, acaba? Psiquiatra, tomando antidepressivo. Porque ele está toda a sintomatologia de déficit de testosterona. Bom, vou deixar vocês mais curiosos ainda, porque vai ficar daqui para melhor, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Amor, Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e o churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas.
então, estamos de volta e se você está nos acessando agora, hoje nós estamos entrevistando o Dr. Vitor Sorrentino, que é um orgulho para nós, né? Meu sobrinho, filho do Miguel. Mas a gente trouxe o Vitor porque são muitas as perguntas, a gente recebe muitos e-mails e você pode também acessar ali no nosso site www.programavivamais.com.br. Pode assistir o início dessa entrevista, as outras tantas entrevistas que nós temos feito nos últimos 5 anos e também mandar suas perguntas, né? Porque aí você mandando suas perguntas a gente traz aquele profissional que você ficou dúvidas ou podemos até trazer o Vitor de novo. Mas antes do comercial a gente estava falando sobre os exames de saúde. E o Vitor está falando que muitas vezes, por exemplo, no exemplo da testosterona, pode dar de 200 a 800 como normal. Tá, mas se dá ali como normal, Vitor, como é que tu age nesse momento? Que na medicina a gente aprende uma máxima, né? Que todo estudante de medicina ouve, mas eles esquecem, não sabe nem por que ele ouviu, na maioria das vezes, né? Que a clínica é soberana, a gente coloca, né? Então, assim, entre ficar com os exames, o papel e a pessoa, a gente escolhe a pessoa, geralmente, né? Então, a gente combina aqueles valores, né? Vamos colocar, se a pessoa tiver com 500 e tiver com a sintomatologia toda do déficit daquele hormônio, por exemplo, nós estamos colocando testosterona, que o valor a janela é imensa, né? De 200 a 800. A gente pode melhorar esses níveis, né? Encontrar meios de melhorar, ou se tiver um parâmetro anterior dos exames, vamos colocar, de repente fez um exame há 1 ano atrás e estava com 800, de repente está com 300. Tem alguma coisa que aconteceu nesse ano de muito sério na saúde dele. Isso inclui alimentação inadequada ou a falta de exercício físico. Então, o impacto que a vida dele está causando na genética dele, no corpo dele. Então, muitas vezes, apesar de não estar fora do parâmetro esse exame, ele significa doença para aquela pessoa, mas não, a doença não tem nome, uma doença. Já que não tem nome, normalmente nada se faz. Mas não quer dizer que nada possa se fazer. Não tem o que se fazer, né? Tem como melhorar esses níveis. Tem desde o uso de fitoterápicos para otimizar esses níveis, tem hábitos de vida que devem ser modificados, até tomar mais água pode modificar isso. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas, atenuar o estresse, trabalhar com... Porque os hormônios eles têm uma relação muito íntima, né? E quando eu altero um, possivelmente eu altero um outro segundo ou um terceiro. Então, onde é que está a causa, né? A gente tem que buscar a causa. Então, é muito importante, nesse sentido, quando a gente fala sobre exames, então, avaliar de forma global, de poder ter vários parâmetros, né? O que acontece é que, geralmente, eu sou especialista X, eu peço meia dúzia de exames meus, mas o outro meia dúzia dos deus, e ninguém relaciona esses exames. Então, se eu, por exemplo, sou psiquiatra, e eu não vou olhar para a testosterona do homem, que é muito comum, tá? 2 parâmetros muito comuns de acontecerem isso, tá? Vamos colocar aqui. A pessoa começa com um quadro, uma situação hipotética aqui, começa com um quadro de cansaço, prostração, desânimo, quadros depressivos, tristeza, choro fácil, bom, ganho de peso, dificuldade de manter massa muscular, bom, tem várias hipóteses aí, né? Vamos colocar dentro dos hormônios para a gente entender. Testosterona pode ter baixa? Sim, tanto em mulher como em homem. Tá? Tireoide pode estar com os hormônios um pouco mais baixos, tanto em mulher como em homem. Esses são sintomas bem comuns e que podem se confundir entre eles. Até o GH, o hormônio de crescimento, quando a gente entra em somatopausa, que é a pausa desse hormônio, que não vai a 0, né, mas vai abaixo dos limites esperados pelo corpo, pode significar toda essa sintomatologia. Então, eu não posso pegar simplesmente, já que a minha especialidade é essa, eu vou olhar para agora. Então, eu sou o psiquiatra, vai ser uma pessoa com esse quadro, ao invés de solicitar exames, isso aí, muitos de vocês já devem ter passado por isso, eu vou encaixar num quadro clínico de uma doença. Né? Pô, essa pessoa está com um pouco de depressão, está precisando viver, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com antidepressivo. Ou seja, nada do que está acontecendo atrás vai ser resolvido. Eu estou com um paliativo que não tem nada a ver com o que está acontecendo realmente no corpo. Eu estou simplesmente pegando fogo, minha fábrica lá, minha clínica, e eu vou lá, em vez de apagar o fogo que está acontecendo lá dentro, porque a diminuição desses hormônios podem dar um aviso para a gente, né? Olha, vai ficar mais triste, mas procure regular a sua vida, ou fazer atividade física, enfim, tem uma gama imensa de medidas que podem ser tomadas. Ao invés dessas medidas serem tomadas, o que eu vou fazer? Bom, vou entrar numa medicação antidepressiva, com o tempo, daqui a pouquinho, a pessoa está com dificuldade de dormir.
dá-lhe remédio para dormir. E aí vão se associando devido aos efeitos colaterais de cada medicação. Tudo porque alguém deixou de olhar os exames de forma crítica, criteriosa. Porque às vezes a manipulação, a modulação, a melhora, a otimização de alguns parâmetros é o suficiente. E ali a gente resolve de forma natural. Natural, é claro, mas usando fitoterápicos, estimulando natural, é claro, eu estou otimizando o que o corpo já tem, né? Eu estou melhorando coisas que o corpo já tem. Então isso é muito importante, são casos muito comuns que a gente pega, né? Voltando lá à história do chumbo, por que o chumbo 2 a 8 é normal? Porque está todo mundo contaminado. Mas eu não tenho culpa que as pessoas estão contaminadas. Eu quero o meu chumbo em 0. Porque 1 é anormal. Então quer dizer que a pessoa estiver com 7 de chumbo, está normal. Mas está ferrado, mas está normal. Mas está contaminada. Porque o chumbo é metal pesado. Seria equivalente a falar o seguinte: olha, se eu pegar 2% de álcool etílico no leite de vaca que eu tomo, que é normal. Está todo mundo contaminado, então vamos prezar pela porcaria. Então, no exame de sangue é a mesma coisa. Quando a gente olha para o chumbo, por exemplo, é isso. Chega a um resultado absurdo, né? O normal é ser ruim, é estar contaminado. Em alguns outros... Tem gente que apresenta a doença com 2, sim, com 3, sim, com 1, com 5. Tem gente que está com 8 e não teve nada, sinal da doença. Está doente, mas não tem sinal. Mas, e o que determina, geralmente, né? Por um parâmetro, então... Bom, mas tem extremos. O chumbo é isso aí, testosterona ninguém olha, os hormônios da tireoide também, né? Eles podem ter... os 2 hormônios podem ter uma variação muito grande, né? Pode de 9 a 170. Um outro, às vezes, de 100 e alguma coisa, 150 em média, a 350, a 420. Eu já tive muitas pessoas que eu conheço que dizem assim, tu vê que a pessoa está engordando, mas o exame está normal. Não, ela diz assim, não, mas eu estou no limitezinho ali. Está dentro do corte do laboratório. Eu estou no meu esse é o erro, ali. Né? Então, a gente trabalha, Ana, isso aí tudo, o Vitor vai falar depois, a gente trabalha o quê? Com padrão ouro. O que é padrão ouro? Ora, eu tenho 55 anos. Eu mantenho a minha testosterona como se eu tivesse 17. Ah, mas tu não pode ter. Tu pode me dizer onde é que está escrito isso? Porque os trabalhos médicos mostram justamente o contrário. Não, mas tu já tem 55. Problema da minha data de nascimento. Ué, eu não quero ter. Ah, mas daí quando a gente fala em otimizar isso e deixar bem, vem aquele papo epilético que a gente escuta sempre. Tu está indo contra a natureza. Meu amigo, não tem nada mais antinatural do que ser médico. Medicina é antinatural. Porque o natural, se é para ser natural, deixa evoluir a doença, pô. O cara está com apendicite, não opera. Está com problema na vesícula, não opera. Está com câncer, para que fazer quimioterapia? Não é para ser natural? É que quando não foge da área dele, então quando a coisa vai assim, vamos dar saúde, é que infelizmente eu não aprendi isso na faculdade, o Vitor também não. Quer dizer, como é que eu vou fazer para dar saúde? Não, esse sinal, esse sintoma é de que doença? E como é que eu trato essa doença? O que a gente quer? Padrão ouro, quer dizer, o que seria o ótimo? O Lair Ribeiro costuma falar isso sempre. Tu vai no oftalmologista, tu pede para enxergar que nem um cara de 50 ou um guri de 20. Ah, tu quer enxergar que nem um guri de 20, mas teus hormônios tem que ter 50? Onde é que está escrito isso? Pior, Ana, eu falava isso, tu sabe disso. Eu sou gozado até hoje pelos filhos que eu falava isso. Ainda há 2 semanas atrás, eu dei indicação de um tratamento para a filha da Ana que está nos Estados Unidos, a mais novinha da Ana, e ela disse assim, quem te viu, quem te vê, hein, tio? Né? Não foi no FaceTime? Por quê? Porque eu também falava contra, eu consigo entender, é mais fácil a gente se proteger e dizer assim, não, eu não aprendi assim. Mas vem cá, não é porque tu não aprendeu assim que tu não pode mudar, meu. Quer dizer, eu acho que a inteligência, infelizmente a minha não é tão boa, que só fui mudar com 52 anos de idade, né? O Vitor é muito mais inteligente e quem está indo para esse lado da medicina que é da saúde é muito mais inteligente do que eu fui. É que é uma coisa muito moderna agora, né, Mi? Na nossa época não se falava sobre isso, né? Mas, infelizmente... Não tinha dados, né? Não tinha dados apropriados. Hoje a gente tem muito dados, né? É muito dado. O que o meu pai coloca aqui, às vezes a pessoa fala assim, pá, mas como assim, testosterona de 17? Não, é que realmente o que já é aceito pela comunidade europeia de urologia, americana e a brasileira também, é que há necessidade e não há riscos, desde que feita de maneira adequada, né? Da reposição hormonal no homem, né? Então, no homem a gente tem um campo aberto aí. Olha, os principais suplementos, remédios, né? Que não são remédios, hormônios que fazem regulação do homem para andropausa, ou seja, para a reposição da testosterona, estão em falta no mercado. Tal é a procura hoje em dia, porque
O cara fala pro amigo, fala pro outro. Fala assim, E quem tô me falava sentindo bem mal, hoje em melhor. dia não fala mais mal, né, Vitor? E tem assim, As sociedades que eram contra, hoje em dia não são mais contra. Até um ano e pouco atrás, a gente sofria porque dizia assim, os fulanos estão fazendo isso. Hoje em dia, as sociedades que eram contra se deram conta que o negócio é bom e que os trabalhos atuais mostram que é bom. Quem Entendeu? eu já ouvi falar assim que não é da área, mas aí se eu repuser testosterona, o meu corpo vai parar de fabricar testosterona. Isso é importante, né? É porque Eu assim... vou fazer as perguntas porque já me fizeram. Não, isso é muito importante, claro. Depende de como é feito, né? Então, se eu entregar uma quantidade, por exemplo, vamos pegar o caso do meu pai, que é mais fácil aqui, tem 55 anos. A curva dele de testosterona já está lá embaixo. Posso tanto ajudar ele a produzir, tentar ficar estimulando a glândula dele, talvez isso seja mais antinatural, porque eu vou estar forçando a glândula a produzir. Se ela tiver a capacidade, ela vai produzir, é bem provável que não vai conseguir produzir muito. Como eu posso modular e ajudar o corpo dele? Então ele produz 200, eu dou mais uns 600 através de um gel, ou mesmo de injeções, né, semanais ou quinzenais, enfim. Ou então eu posso repor 100%. Né? Hoje, os trabalhos endossam que não há aumento de risco para nenhuma doença, bem pelo contrário. Baixos níveis de testosterona aumentam o risco de morte no homem. Eu estou dando um exemplo no homem, mas vocês podem ter certeza, mulheres. Né? A mesma coisa acontece com os hormônios femininos. Quando eles declinam, que eles vão embora, cada um executa 400, 200, 300 funções. Essas funções vão por água abaixo. Alguém vai pagar o pato por isso, né? A mesma coisa acontece no homem. Só que já que no homem não teve toda aquela problemática de erros de estudos na reposição feminina, né, que ficou estigmatizada no passado por erros, né, que as pessoas, ao invés de os médicos ou os laboratórios farmacêuticos entregarem os hormônios femininos, tal a bioquímica do corpo, uma das primeiras tentativas foi com um remédio que chamava, posso dizer o nome, um remédio hormônio que de ainda égua. é vendido, né? Que é a hormônio de égua. Urina de égua prenha, né, cristalizada. É impossível imaginar que um hormônio de uma égua prenha vai dar certo numa mulher. Então, alguma parte dos efeitos a pessoa sentia, mas teve, claro, como consequência, aumento de casos de câncer e tal. Então, isso ficou marcado, né? Como o hormônio causa isso. Não é que o hormônio causa isso. Até hoje né? eu falo sobre reposição hormonal para as minhas pacientes, tem umas que dizem assim, mas isso causa câncer, isso é né? contra. É engraçado, porque é o seguinte, né? O cara é contra o hormônio, mas o cara prescreve o anticoncepcional. Será que ele esqueceu de ler a bula do anticoncepcional, que lá é hormônio? O pior, não é nem o hormônio que ela fabrica. É remédio de hormônio, né? É alguma coisa parecida, né? Então, eu, como base geral, eu falo para as pessoas, falo para você, profissional de saúde está ouvindo, e falo na cara de qualquer médico. Tu não pode falar que é contra hormônio se tu prescreve anticoncepcional. Está sendo ou ignorância, ou é burrice, ou então esqueceu de ler. Não é possível uma coisa dessa. Se eu receito um hormônio, eu não falo que eu sou contra. Então eu sou contra a reposição hormonal depois do envelhecimento, tudo bem. Aí tudo bem. Sou contra porque eu não estudei suficientemente para entender como se faz uma reposição e como isso pode ser benéfico para o corpo. Né? Vou colocar num parâmetro de comparação, que é coisa tão absurda, que se a gente colocar uma escala de 1 a 50, de valores aqui, de risco, reposição hormonal feita do jeito errado. Tá? Reposição hormonal com remédio de hormônio, entrando por via que não é para entrar, que é pela boca, feminina, aumentaria no número 8 o risco de câncer. Sabe quanto que aumenta o cigarro o risco de câncer? 30. Obesidade, 35. Antes de ficar falando mal de hormônio, né, sem base nenhuma, manda a pessoa emagrecer, faz ela emagrecer, faz parar com o cigarro, faz parar de comer doce, de comer farinha. Então, é muito absurdo, a gente fica indignado, às vezes, porque é uma falta de conhecimento total, né? A pessoa chega assim, doutor, eu tenho medo porque meu médico falou assim, só não brinca com o hormônio. Ninguém está brincando com o hormônio. Brincar com o hormônio é deixar o hormônio solto dentro do corpo, sem entender o que está acontecendo, porque esses desequilíbrios que vão acontecendo ao longo da vida, se eu passar uma semana estressado, um dia estressado, meus hormônios naquele dia vão se alterar. Um dia estressado. Se eu comer um bolo de chocolate agora, ou um prato de macarronada, ou uma pizza, eu vou estar com o hormônio alterado por mais ou menos 2 a 3 horas. Eu vou estar diabético sem ter diabetes. Sofrer todos os danos do diabético naquele período de 2 a 3 horas. Uma coisa grave, né? A insulina é um hormônio. Então, não posso ser contra o hormônio se o hormônio nasce com a gente dentro do corpo, né?
Vamos voltar lá no negócio do... Pode ser depois do comercial? Pode. Que aí a gente inteira o assunto e não interrompe mais. Você não sai daí que vai ficar ainda melhor. A gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos voltando e a entrevista hoje é com o Vitor Sorrentino, meu filho querido. E a gente estava falando sobre taxas de laboratório, né? E por que a gente encara de forma diferente e vê de jeito diferente. Antes de passar de novo para o Vitor, eu só queria completar aquilo que ele estava falando, porque, pessoal, é o seguinte, muitas vezes não adianta eu estar produzindo alguma coisa num valor dentro do que o laboratório citou como natural, já que o corte do laboratório é muito grande. Eventualmente, para mim, aquela cifra não está adequada. Por quê? Porque eu estou sofrendo desvios. Então, por exemplo, né, o Vitor tinha citado testosterona, para ficar mais claro para você. Não adianta eu estar produzindo 800 se eu estou produzindo muito SHBG, que é uma proteína que segura. Se eu, pela idade, estou produzindo muita aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estrogênio. Sabe o que vai acontecer? O que ele falou que estava acontecendo comigo. Estava engordando, aumenta a mama, aumenta a cintura. Daí o cara vê uma propaganda bonita do supermercado e chora. A pessoa diz assim, ai, que bonito, o vovô ficou emotivo. Ele escuta falar alguma coisa, levanta o óculosinho e seca. Ah, sabe o que é isso? É natural? É óbvio que não. Não estou dizendo que o cara precisa dar tapa nos outros. Não, mas é natural isso do homem? Quer dizer, o cara vê um cara com um cachorrinho na beira do Guaíba, propaganda do supermercado, o cara chora. Porra. O que falta depois disso, né? Nem arranjar namorado, né? Mas o Vitor estava explicando o porquê que a gente encara diferente, né? E o porquê que muitas vezes o pessoal tem tanto medo, né, Vitor? Que raio de medo é esse de suplementar? No intervalo aqui, a Ana levantou uma questão importante. Ela fez uma última pergunta, não sei se ficou claro para vocês. Então, se eu entregar para o corpo, ele para de produzir, depende do quanto que eu entregar e da forma que eu entregar. Se eu quiser que o par... Não adianta nada eu ter o corpo produzindo 200 e não subir disso, eu ficar esperando, não, vamos que um dia não vai subir nunca mais, pô. Ou o declínio hormonal acontece assim, né? Opa, daqui para cá mais fácil vocês entenderem. Acontece assim, mas esperado que não, vamos esperar ele subir. A pessoa vai passar ferrada um tempão esperando, achando que vai subir um dia. Não sobe. É uma coisa que eu esperar uma mulher menopausada, não vamos mais entregar os hormônios dela, porque ela pode parar de produzir. Pela mulher não acontece, de fato, ela para de produzir de maneira alguma. Mas imaginar que a mulher vai produzir quando? Então vamos fazer o seguinte, para de produzir, é um problema real, então a gente não pode dar pílula para a mulher também. Volta a pílula. Porque quando a mulher toma pílula, ela fica menopausada, quimicamente. Então o remédio entrega uma situação hormonal absolutamente irreal, estável, para que não aconteça aquela oscilação, ela não ovule, né, e não tenha a probabilidade de engravidar.
No momento que se tira o anticoncepcional, dali a 1, 2, 3 meses, 4, às vezes 6, às vezes 1, volta a situação hormonal dela à normalidade, se é que dá para dizer que volta à normalidade, mas enfim, o hormônio volta a ser produzido. Então, quando a gente faz uma reposição, a gente pode optar, né, que forma que a gente vai fazer. É óbvio que depois de uma certa idade a pessoa não vai responder, né? É natural. Não vou tentar estimular um cara de 80 anos a produzir. Não vai produzir. Não tem mais capacidade de produzir. Se for produzir, vai produzir pouquinho. Seria o equivalente a falar o seguinte, então vamos pegar o diabético e o pâncreas falhou, não produz mais insulina. Vamos ficar dando chute no pâncreas para ver se ele produz alguma coisa. Não vai, não tem mais condição, ele se desgastou a célula dele. Né? Então os exames, quando a gente olha, de maneira criteriosa, a gente acaba descobrindo que, por isso, uma avaliação completa, né, que uma coisa depende da outra, um neurotransmissor depende do outro, um hormônio depende do outro, um mineral para funcionar, por exemplo, o cálcio para osso, depende de magnésio. Cálcio sem magnésio também não funciona, cálcio sem a vitamina D também não funciona. Então tem parâmetros que a gente acaba sendo um pouco mais rígidos, né? Testosterona é um deles. Os hormônios da tireoide também são muito importantes, avaliar de forma um pouco mais criteriosa, porque uma pequena oscilação, às vezes, faz com que uma pessoa, em 6 meses, vamos aguardar para ver o que está acontecendo, 6 meses ganha 10 quilos, e para tirar 10 quilos de novo? A função que é, né? Se é que vai ser identificado depois, porque às vezes a pessoa fica esperando, não, mas vamos esperar isso aí ficar doente, e a pessoa mal, né? Por enquanto então está engordando, toma um remédio para emagrecer, mas o problema não é o remédio para emagrecer, não começou a faltar remédio para emagrecer dentro do corpo. Da mesma forma que o homem começou a perder a libido, não está faltando os remedinhos para libido. Né? O que está faltando é o que ele tinha. Né? Ou a gente acha que é normalidade. Então, o normal hoje é, ao invés de descobrir a causa, né, entregar o remédio. No momento que a gente olha para todos os exames de forma ampla, a gente consegue relacionar uma coisa a outra e tem uma noção mais apurada do que pode estar acontecendo. E a gente tem tempo para melhorar uma ou outra coisa. Claro que tudo tiver ao nosso alcance. Por isso que existem as especialidades. Né? No momento que a gente identifica que tem alguma alteração mais importante, que cabe ao urologista, cabe ao endocrinologista, enfim, para isso servem as especialidades. Mas o ideal seria que, pelo menos, exames fossem solicitados mais exames, de forma mais ampla, né? A gente vê muito comum as pessoas solicitarem glicose. O que adianta pedir glicose para alguém? Não adianta nada. Glicose é o quanto de açúcar que eu tenho no sangue. Eu não sei se o meu corpo está mantendo aquele açúcar às custas de uma secreção absurda de insulina. A pessoa está quase ficando diabético. E aí eu só vou avaliar quando a glicose subiu 101. Bom, agora não tem mais chance de recuperar o pâncreas. Porque agora a insulina já não é mais suficiente. Então, quando a gente avalia uma coisa, a gente precisa de outra, né? Hemoglobina glicada, insulina. Outro parâmetro muito interessante é a vitamina D. Vitamina D é preço de banana, né? Para suplementar e de graça através do sol. Mas a vitamina D, a normalidade é de 20 a 80. Só que o grande problema é que quem está com 20, quem está com 30, quem está com 40, quem está com até 50, não tem parte da proteção que as pessoas que têm acima de 60 têm. Se a gente for avaliar por estudos, a gente tem estudos mostrando que só de a pessoa ter uma vitamina D, nível de vitamina D acima de 60, ela tem 40% menos chance de infarto. Bom, custa alguma, isso é fazer prevenção, né? Não adianta, eu escrevo muito sobre vitamina D, né? Por vários comentários, né, nas redes sociais, ainda bem que a minha está normal. Mas quem disse que 20 é normal? Pô, tá normal, ainda está normal. Está normal, mas está horrível. Não serve para nada. O laboratório faz o seguinte, né? De 0 a 10 é insuficiente. De 10 a 20... Não, é insuficiente até 20, né? 20 acima de 30 seria suficiente. Só que assim, a gente teve agora há pouco tempo num congresso, aula especificamente com um colega que trata isso há muito tempo. Ele é um pouquinho mais radical, Vitor. Ele quer acima de 100. Mas simplesmente a maior... Se a gente for contar, não encontra ninguém. Ele é a maior autoridade de vitamina D. No Brasil, né? Simplesmente o Dr. Cícero é a maior autoridade de vitamina D do Brasil, né? Então a gente é um cara que só se dedica a estudar e a trabalhar com esse elemento, com esse hormônio, que a vitamina D é um hormônio.
Eu não posso esperar, que é o que acontece às vezes, né? Eu não consigo falar algo acima dele, né? Naturalmente. Eu não tenho o estudo que ele tem sobre vitamina D. A gente utiliza para inúmeras situações e a gente sempre procura colocar na melhor faixa de normalidade, que seria acima de 60, acima de 40 no mínimo. Para ele, falou, está falado. Eu não posso pegar e colocar, não, mas o meu médico disse que ele está errado. Qual é a certificação do teu médico para falar sobre vitamina D se o cara é o cara que mais entende no Brasil disso? O cara só trabalha com isso. Não tem condição, ele vai ter que falar o quê? Vai ter que mostrar estudo para que negue aquilo que aquele médico falou. Né? Então a maioria fala, porque é fácil falar, né? Isso que acho que é um dos problemas. Grandes problemas, né? É assim, eu não tenho o que falar, eu não preciso provar nada para ninguém, eu vou lá e largo a informação. O hormônio causa câncer. A quantas pessoas que eu posso prejudicar com isso, né? Segundo, a questão da vitamina D, mesma coisa. Então, normal, eu posso estar prejudicando muito essa pessoa, porque se a pessoa tiver na família um caso de câncer de vitamina D acima de 40, já ajuda na prevenção de câncer coloretal, ou seja, de intestino, câncer de mama e câncer de próstata. Acima de 60 para infarto. É 100%? Não, não é 100%, óbvio, nada é 100%, isso não é matemática. Mas se eu posso fazer isso para ajudar como prevenção, por que eu vou ficar fazendo só exame? É uma coisa tão barata. Então o mínimo que deve ser feito é que todos possam medir. E isso é a vitamina D porque está na moda, né? Porque vários outros elementos já foram, no passado, contextualizados na importância de estar com níveis ótimos. Magnésio, o próprio cálcio. Só que disto não depende só entregar aquele suplemento. Então vamos pegar um desses multivitamínicos aí. Melhora? Pode até prejudicar a médio a longo prazo, né? A curto prazo tem alguns estudos mostrando que até essas porcarias de farmácia aí podem ajudar na prevenção. Mas a gente tem que entender aí que ou o médico ou até um nutricionista funcional, né, consegue equilibrar essa relação, ou então pode estar prejudicando a pessoa, né? Para mostrar que a coisa não é tão simples assim como parece, né? Testosterona, eu posso aumentar, a minha está baixa, então já que agora pode, não dá câncer, eu vou aumentar a minha. Dependendo da idade, do estágio que tiver a pessoa, o homem, eu posso aumentar junto o estrogênio. Aí eu sensibilizo a próstata, aí eu posso ter um problema em decorrência disso. Então muitos desses problemas que acontecem não são em decorrência da terapia, é ter feito de forma errada. É não saber como usar. A diferença... Para isso é que se faz uma pós-graduação. Para isso é que se estuda. Né? Então não é só dar. É isso que o Vitor está falando. Até porque, Ana, ele citou especificamente 1 ou 2 hormônios, né? Mas a bateria de exames que se pede, a gente avalia pâncreas, tireoide, fígado, rins, estômago. Coração. Né? Coração. Tá? E alguns fatores de risco. O que é fator de risco? A pessoa vai ter? Não. Mas se ele tem na família, para isso que a gente faz uma anamnese e pergunta, quais são as doenças que tem na tua família? Que a gente já falou, né? Na nossa, o que é? Coração? Então, vamos dar uma ênfase. Olha, ele está com esse fator de risco, esse alterado. Significa que eu vou proteger ele, que ele 100% não vai ter? Não, mas se vitamina D já ajuda, vitamina D, eu vou deixar alta. Se a homocisteína dele está alta, não, vamos baixar a homocisteína dele. O que baixa a homocisteína? Alimentação, vitamina B6, B12, ácido fólico e zinco. É suplemento. Um mês depois baixou. Né? Ômega 3 diminui os fatores de risco coronariano, melhora a função cerebral. Nós já entrevistamos o colega que é oftalmologista, né? O Quito, né? O que ele falou? Melhora até a lubrificação do olho. Então, é suplemento, por que não usar? Agora, quantas vezes te pediram para ver dosagem de relação de ômega 6 e ômega 3? Né? Que são justamente o quê? Os ácidos graxos essenciais, que é o que a gente pede. Daí, quando a gente pede uma bateria de exame, o pessoal diz assim, nossa, eu também falava isso. Eu consigo entender, eu me penitencio, eu falava exatamente, até porque eu tinha que olhar, né? Imagina, chega um paciente com 80 páginas de exame, que aqui em médio que a gente pede, entendeu? E o cara não sabe, primeiro, ver a metade daquilo, que eu não tinha aprendido, né? Segundo, eu vou ter que olhar. Depois eu vou ter que explicar para o cara o que tem ali, né? E justamente o que a gente faz, o que nós estamos fazendo não é querendo passar na frente de especialidade de ninguém. É dar saúde para que ele não tenha que usar a parte de doença, de tratamento de doença das especialidades.
É óbvio que a gente vai encaminhar quando é o caso. Mas graças a Deus, pessoal, hoje em dia, o que a gente tem na clínica, e ó, o Vitor tem 36 anos de idade, é uma das pessoas mais requisitadas hoje em dia para falar sobre isso. Isso é uma satisfação como pai. A gente tem pacientes médicos de todas as especialidades. O Vitor, com 36 anos, tem paciente médico com quanto, Vitor? 86, 87? Tudo que é idade. Então, assim, graças a Deus, a própria classe... Filhos, né? Que levam filhos, que levam a família. No começo eu ficava até assustado. Eu falei assim, pô, mas o cara com 60 anos trazendo a família para mim aqui... Mas sabe por quê? Porque o cara se deu conta, da mesma forma que eu me dei conta, gostaria de ter sido mais cedo, mas foi suficiente para encaminhar os filhos mais cedo, né? Se deu conta que o quê? Que não adianta ficar tratando doença, né, Ana? Imagina se tu, como dentista, chega lá e só trata cárie e não explica. Quer fazer prevenção. Claro, o que faz para não ter cárie? Então, é isso que a gente quer. É o que eu faço para não ter a doença. E relacionar as coisas. Não adianta. O que a gente costuma ver, que eu costumava ver, que eu costumava fazer, é o seguinte: eu sei te dar esse remédio, se não for disso aqui, eu te passo para outro. Daí o outro só sabe ver isso aqui, e daí passa para outro. Chega no final, o cara passou por 10 colegas. Sabe quando eu pensei nisso? O dia que eu estava sentindo refluxo, né? Passei por alguns colegas e ninguém, assim, a maioria não quis nem saber o que eu comia e o que eu não comia, né? Refluxo deve ser isso, faça tal exame, faça esse exame. Então, eu vou fazer o seguinte, uma medida de mudança de hábito, tu faz o seguinte: na hora de dormir, tu dorme com a cabeceira elevada. Isso dá bom, né? Tempo depois, olhando entrevista na televisão, o médico se informa muito por televisão e por revista, né? Infelizmente. O adequado seria para evitar os problemas articulares, né, na coluna, que são terríveis, geram dores horríveis e aí acabam em cirurgia muitas vezes. A pessoa deve dormir de lado. E eu falei assim, o que eu faço? Me ferro aqui ou me ferro ali? E essa falta de comunicação, né? Então eu dou um remédio, por exemplo, um omeprazol da vida, que vai prejudicar um outro sistema e esse outro sistema vai prejudicar o outro e eu vou usando só o efeito colateral. Quando eu vejo, acontece que nem eu recebi um paciente hoje, com 56 anos, tomando 6 medicações para ficar vivo e mal, se sentindo mal. 6 medicações. E pior, se ele, depois das 6, de ter passado por algumas especialidades, ele disser que ainda está se sentindo mal, manda para o psiquiatra. Ele vão dizer, não é possível, porque eu já te dei o remédio, vou te dar o remédio, vou te dar o remédio. Tu explicou sobre, tocou no assunto homosteína, tem um tempo ainda? Claro que tem. A homosteína é muito importante, então a gente falar sobre ela aqui. Quais são as exceções desses exames de sangue, para entender que o normal não é tão normal assim? O colesterol, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? O que acontece com o colesterol? O colesterol a gente não tem essa chance de, deixa a normalidade, tem que escolher. Foi baixando o nível. 240, já foi 300, né? 240, 230, hoje em dia abaixo de 200. Abaixo de 200 é a normalidade. Mas por que está baixando tanto assim? Obviamente, porque tem uma medicação que gera trilhões e que é vendida e hoje até o SUS está distribuindo aí. É um remédio para baixar colesterol. Se fosse no caso da vitamina D, tu nunca ia ver isso. Olha, tá para acontecer o dia que a vitamina D vai ser o normal só acima de 60. Não vai acontecer nunca, nunca. Não tem remédio nenhum, é um suplemento natural, custa o quê? Menos de R$10 na farmácia? Não vai acontecer. Os laboratórios não fazem patente. Não fazem, não tem... Qual é o congresso que aborda isso aí? O congresso que a gente foi, que não tem nenhuma indústria farmacêutica bancando ninguém, que eu precisei pagar a entrada, que eu não ganhei a entrada, que eu precisei pagar minha passagem, porque não ganho passagem também. Quem é que vai me patrocinar para um congresso desse, né? Então, o colesterol é um exemplo muito interessante, né? Então foi baixando. Só que o único problema, ele baixou para tentar solucionar uma situação insolucionável praticamente, que é o aumento da morte por conta de doenças cardiovasculares, de infarto. Só que a gente vem com o uso dessas medicações e até hoje a gente não diminuiu o infarto. O que acontece? Está aumentando. E não é porque a gente está aumentando a expectativa de vida. Está aumentando. Está aumentando porque a medida de baixar colesterol não adiantou para a redução de infarto. E às vezes pelo contrário. Muitos estudos aí mostram que a maior parte dos infartados tem colesterol absolutamente normal. Então, lembra que o meu pai falou sobre homosteína? Então, imagina o seguinte, colesterol é um carro que corre dentro do vaso sanguíneo, dentro de uma estrada. Ele leva informação e traz informação. Qual é o problema do colesterol? É ele em si ou é o que eu faço com o carro?
É o que eu faço com o carro. Se a minha estrada estiver avariada, se meu carro for oxidado, enferrujado, aí eu atrapalho a vida dele. É um mocinho pego na cena do crime. A homosteína mostra que quando ela está em excesso, que o corpo está oxidando a mais do que deveria. Excesso de radical livre. Excesso de radical livre danifica desde o DNA até o pobre do colesterol, que vira aterosclerose. E aí eu tenho um problema não por conta do colesterol. Ou seja, se eu pego e olho para o colesterol baixo de 200, ótimo. Homocisteína em 15. Em 15. Estou me ferrando, posso infartar. Eu recebi semana passada um paciente assim, não, eu estou tomando esse remédio. Quando eu olho colesterol de 80, eu falei, mas o que está acontecendo? Abaixo de 140 ele não fabrica mais hormônios, tá? 80? Mas o que está acontecendo com 80? Eu falei, não, porque eu infartei já uma vez, e o médico, para prevenir, começou a me dar o remédio para colesterol. Eu falei, mas tu teve colesterol alto? Não, nunca. Mas como é que eu estou dando um remédio para colesterol para um cara que infartou que não foi por causa do colesterol? Continuava com homosteína alta, que é oxidação alta, inflamação alta, glicação alta, ou seja, tudo que estraga o colesterol estava alto. Mas vamos atacar ele, porque o resto não tem remédio. O resto é estilo de vida. Em síntese, né, o que a gente tenta fazer é isso. É fazer uma bateria mais ampla possível, Ana, para rastrear. Então a gente faz uma avaliação física com um avaliador físico, tem um nutricionista, tem toda uma avaliação clínica, exames de imagem se necessário, né? E, mais importante do que isso, é a clínica do paciente. Quer dizer, não adianta eu olhar exame e achar que ele está bem, o cara continua com clínica. Mais importante é como é que o cara está se sentindo. Que infelizmente a gente, depois que fica mais velho, é que se dá conta disso.